Olá, muito obrigado a você que me acompanha. A gente está há uma semana nessa experiência de YouTube e já passamos de 150 mil inscritos. Isso que eu tenho postado no YouTube é uma gravação que vai para o rádio, né? Por isso só entra no fim da tarde, para dar oportunidade às emissoras de rádio que assinam meus comentários publicarem pela manhã, e alguns publicam no meio da tarde. Claro que com YouTube eu não vou furar as emissoras de rádio que me acompanham. Mas hoje eu já comprei equipamento, só falta a câmera Canon, né, para a gente montar o estúdio e começar com o YouTube mesmo, né? Então vamos à gravação de rádio de hoje. Bom dia. Mais uma polêmica envolvendo o presidente Bolsonaro. Polêmica que poderia não ser polêmica porque ele falou nada mais que o óbvio, né? Lá na comemoração de 111 anos dos fuzileiros navais, com os quais eu estive uma semana antes, né, fazendo palestra para eles, e ele disse o seguinte, né? Primeiro explicou que os militares vão entrar sim na reforma da Previdência e vão ter que fazer sacrifícios. Aí ele fez esse registro. Eu vou ler para vocês, né, para vocês terem ideia do que realmente ele disse, né? A missão será cumprida ao lado das pessoas de bem, que amam a pátria, respeitam a família. Parece que ele estava pensando naquelas imagens que ele postou lá do Carnaval, né? Daqueles que querem a aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, deve ser Estados Unidos, por exemplo, que amam a liberdade e a democracia. Ele estava falando de países. É isso, e isso só existe, liberdade e democracia, quando sua respectiva força armada assim o quer. Aí fizeram um barulho por causa disso. Certamente não leram a Constituição. O artigo 142 diz que as Forças Armadas são a garantia da lei e da ordem e defesa dos poderes constituídos. Significa poderes constituídos democraticamente, significa garantia da democracia. E se alguém não leu a história do Brasil, eu vou fazer um resuminho, né? Deixamos de ser colônia para ser Reino Unido, porque as Forças Armadas portuguesas não conseguiram segurar Napoleão, né? Depois nos tornamos um país independente porque foi declarada a independência no meio dos soldados, por Pedro I, né, Dom Pedro. Depois nos tornamos uma república porque um marechal, maior liderança militar, proclamou a república derrubando o imperador, né? Depois foi a garantia da lei e da ordem, dos poderes constituídos, até que os militares derrubaram o ditador Vargas, que subiu por uma revolução, né, revolução mais civil que militar. Derrubaram o ditador Vargas. Depois intervieram de novo, junto com os civis, porque os civis sozinhos não iam conseguir, fazendo uma contra-revolução, já que se preparava para o Brasil virar uma nova Cuba. Depois tomaram a iniciativa de devolver o poder para os civis. Vejam só o papel das Forças Armadas no Brasil. Então, falou algo óbvio, fez uma constatação, inclusive para justificar que ia exigir sacrifícios dos militares. É sempre uma polêmica envolvendo o presidente, né? Eu recebi na terça-feira de Carnaval à noite aquela postagem dele, daquelas cenas horrorosas de aberrações, né, durante o Carnaval. Não retuitei em respeito aos meus mais de 1.100.000 seguidores, porque fiquei chocado com aquela aberração, né? E o presidente teve a coragem de tuitar, como as pessoas me disseram hoje na rua, né? Que inversão de valores, em vez de condenar os praticantes daqueles atos obscenos, condenaram quem teve a coragem de denunciar. Mas, enfim, como eu disse ontem, né, como se tratava do presidente da República, isso também contribuiu para piorar a imagem do Brasil no exterior, mostrando que o presidente se revoltava e se preocupava com essa aberração que nós todos vimos. Bom, eu queria registrar também que mais um tucano foi feito réu.
né? É um ex-secretário de Transportes do governador Alckmin, que está envolvido em corrupção recebendo propina, Moacir Rossetti, né? Na mesma semana em que o Paulo Preto foi condenado a 145 anos sendo operador do PSDB. Né? E aí a gente vê que um ex-governador tucano de Minas Gerais está condenado e preso, Eduardo Azeredo, o Aécio Neves está respondendo também a inquérito. Então os tucanos não eram tão santos assim como eles gostavam de aparentar, né? Então essa corrupção não é exclusividade do PT, não, né? Tem gente do PMDB já na cadeia, como Eduardo Cunha, como Sérgio Cabral, e o PSDB também. Pobre eleitor que ficava perplexo em quem vou votar, né? É uma coisa terrível. Vamos ver se a gente limpa o Brasil dessa mancha, né, que é a corrupção. De Brasília, Alexandre Garcia.